Hitori Kakurembo também é conhecido por jogar esconde-esconde sozinho. Isso mesmo que vocês estão vendo, sozinho. Vocês vão notar que muitos desses rituais japoneses incluem brincadeiras de criança. E eu não sei se um motivo disso é mais cultural, mas é um padrão que se repete. Para realizar esse ritual você vai precisar de uma boneca de pelúcia que possua os membros como braços e pernas, um saco de arroz cru, um cortador de unha, uma agulha, uma linha vermelha, uma faca ou tesoura, uma banheira, um copo de água com sal e uma televisão. Vamos para as instruções. Abra a boneca e remova o algodão ou material de estufamento que tem nela. Depois substitua ele pelo arroz e o pedaço das unhas. Feche ela costurando a parte que você abriu com a agulha e o fio vermelho, sendo que, com o que sobrar do fio, deve ser amarrado ao redor dela. Enche uma banheira de água e deixe a faca e o copo de água com sal no lugar onde você vai se esconder. Depois dê um nome à boneca e de forma alguma dê o seu nome ou de algum conhecido. Espere exatamente até as 3 da manhã e repita 3 vezes a frase, se o nome é o primeiro, como por exemplo, Jalin Rabei é o primeiro. Mergulhe a boneca na banheira, desligue todas as luzes da casa e deixe apenas a TV ligada. Nisso, corre até seu esconderijo, feche seus olhos e conte até 10. Terminando a contagem, pegue a faca e leve ela de volta para o banheiro. Tire a boneca da banheira e diga, eu te encontrei, e o nome que você deu a ela, e assim, esfaqueie. E por fim, resta apenas uma coisa, diga a frase, você será o próximo, e o nome da boneca, e coloque ela novamente na banheira. Nesse momento você tem apenas 10 segundos. Chegue o quanto antes em seu esconderijo, até mesmo porque se você demorar mais de 10 segundos para fazer isso, você vai falhar. Mas caso consiga, o jogo começa e a boneca vai caçar você. E meio que isso é prática de necromancia, né? Um tipo de magia que serve para entrar em contato com os mortos. O vídeo de que você coloca suas unhas dentro da boneca, mas também cabelo é uma opção, já que o propósito disso é ter uma parte de você dentro da boneca. Para assim você jogar uma maldição em você mesmo. O arroz simboliza os órgãos e a linha vermelha, os vasos sanguíneos. Outro detalhe é que esse vídeo mostra o ritual da forma mais perigosa possível. Usar uma boneca de aparência humana pode fazer o espírito se apegar a ela, e os objetos que foram recomendados foram uma faca e uma tesoura, que são objetos perigosos e que deixam o espírito muito mais furioso. Você poderia usar muito bem uma lapiseira no lugar da faca, que o ritual também funcionaria, mas o vídeo indica uma faca para poder aumentar as chances de você se machucar. E durante essa brincadeira existem algumas coisas que você não pode fazer, e sendo elas, não brinque por mais de 1 hora ou 2, senão o espírito vai ficar muito mais forte e mais difícil de ser expulso. Não faça barulho, ou ele vai te achar. Isso é uma coisa que você não quer, já que se a boneca te achar, é só uma forma bonita de dizer que você vai ser esfaqueado. E por fim, não desista do jogo pela metade, até mesmo porque ele não vai parar por você. Para finalizar, você deve pegar aquela água com sal que você tem no seu esconderijo e colocar ela em sua boca. Comece a procurar pela boneca, que talvez ela não esteja mais no banheiro, e cuspa água nela, dizendo logo em seguida, eu venci, eu venci, eu venci. O ritual por conta própria já termina aí, mas na versão do vídeo é recomendado que você espere a boneca secar e imediatamente queime ela e descarte. Agora a gente foi de ritual para a lenda urbana, que se popularizou muito através da internet, que talvez vocês conheçam como Tomino no Jigoku, também conhecido como o Poema Amaldiçoado da Morte. É muito conhecido também como Tomino's Hell ou o Inferno de Tomino. A lenda diz que qualquer um que lê o poema em voz alta sofrerá de coisas terríveis e talvez até mesmo a morte chegará para a pessoa. E por um lado, muitas pessoas que leram em voz alta disseram que nada aconteceu, e agora por outro, teve muita gente que leu e ninguém nunca mais ouviu falar deles. De qualquer forma, esse rosto aí surge. Essa imagem é sempre usada junto desse poema e meio que virou o rosto dele, tanto que muita gente já deve ter visto ela, mas nem sequer ouviu o poema. Essa é a pintura de Yuko Tatsushima, e por conta própria já teve uma lenda de que se você olhasse para ela, você morreria. O que fica meio difícil, né? Você não pode ler e também não pode ver. O nome dessa pintura é Agora Eu Nunca Mais Vou ou Ser Uma Esposa, que expressa o sentimento de angústia e de nojo que ela tem com ela mesma por se sentir suja ou manchada. Não só essa obra, mas a maioria dos trabalhos da Yuko são bem tristes, fora que visualmente eles são bem fortes, então não dá nem pra mostrar aqui no vídeo. Tá bom, vamos ler o poema agora. Irmã mais velha vomita sangue. Irmã mais nova está respirando fogo, enquanto a doce Tomino está esperando as joias. Tomino cai no inferno, um inferno de total escuridão, nem flores sequer. E não, eu não vou ler isso tudo. O poema foi escrito em 1919 por Saijo Yasu. Pelo que eu entendi, a ideia do poema era realmente ser amaldiçoado, já que quem escreveu fez questão de dizer que se você lê o poema em voz alta, você morre. Mas a popularidade do poema cresceu bem graças a um diretor de cinema chamado Terayama Shuji, que fez um filme chamado aqui no Brasil de Pastoral, Morrer no Campo, que é uma obra bem surrealista e que usou o inferno de Tomino como referência.
Mas se você tá perguntando por que você nunca ouviu falar dessa obra, é porque não foi ela que trouxe em si a popularidade, mas sim um diretor que morreu após fazer ela, alimentando bem a ideia de que o inferno de Tomino era realmente amaldiçoado e transformando ele em uma lenda urbana que anos depois se espalharia pela internet e chegaria até a gente. Tek Tek, um fantasma de uma garota sem a parte do corpo debaixo da cintura, que recebeu esse nome por causa do som que ela faz enquanto corre usando suas mãos e cotovelos. Esse espírito é classificado como um Onryo, um fantasma que apenas existe para trazer ódios para aqueles desafortunados que cruzarem seus caminhos. No caso da Tek Tek, ela irá perseguir alguém caso veja ou note sua presença para assim cortar sua vítima em dois. E outro exemplo de Onryo que é bem conhecido é a Sadako, do filme O Chamado. Provavelmente por conta dela, a maioria dos outros Onryos acabaram mantendo essa mesma aparência de mulher pálida com cabelos longos tampando o rosto. E no caso da Tek Tek, algumas de suas versões também possuem essa mesma aparência. Em outras, ela aparece com algo mais próximo de um cadáver. De acordo com o vídeo, essa lenda urbana surgiu no final de 1945, onde um grupo de soldados espancaram uma mulher e seu corpo foi jogado em uma ferrovia. Por mais que estivesse bem machucada, ela ainda estava viva, porém, foi acertada por um trem que partiu seu corpo em dois, arrancando a metade de baixo da cintura. Por conta do frio da noite de Hokkaido, seus vasos sanguíneos contraíram, prevenindo que ela sangrasse até a morte. Ela gritou de agonia e suplicou por ajuda por vários minutos, chamando a atenção de um funcionário da estação. Bastante chocado pela cena, o funcionário não ajudou ela e no lugar ainda cobriu seu rosto com uma sacola de plástico e foi embora, deixando ela tendo uma morte lenta e agonizante. Em algumas versões dizem que ela caiu por acidente, outras falam que foi uma pegadinha que terminou mal, e tem até uma que é outra entidade chamada Kashima Reiko, que também é um fantasma de uma mulher sem perna, mas que por algum motivo ela ataca os outros no banheiro. O vídeo não entra muito em detalhes sobre isso, mas muitas de suas representações são feitas com um espírito carregando uma foice, seja uma foice grande como a de um Shinigami, ou uma Kama, que é uma foice pequena usada na fazenda e em artes marciais. A boneca de Okiko, também conhecida como a boneca assombrada de Hokkaido. Bonecas sempre simbolizaram uma conexão entre o plano material e o plano espiritual, com brinquedos, com aparências humanas. Sempre foram alvos preferidos de espíritos, inclusive temos até o exemplo do primeiro ritual, onde para ele é necessário uma boneca de pelúcia com membros. E caso o boneco ou boneca seja de aparência humana, aumenta a chance da entidade criar uma conexão mais forte com o brinquedo. Mas em 1918 existe uma história muito triste sobre isso. A história fala de uma garotinha de 3 anos chamada Kikuko Suzuki, que ficou muito mal e foi obrigada a passar meses deitada em sua cama. Por conta dessa horrível situação, Eikichi Suzuki, seu irmão mais velho de 17 anos, decidiu dar um presente para a garotinha. Dentre tantas opções, ele escolheu uma boneca de porcelana de mais ou menos 40 centímetros de altura. Sua irmãzinha adorou e nomeou ela como Okiko. As duas eram inseparáveis, não importa se era para comer ou para dormir. A garota nunca largava a boneca, mas para a tristeza, muitos anos depois, a garota não resistiu à doença e se foi. E como segue as tradições, seu corpo foi cremado junto de seus pertences, mas acabou que esqueceram de Okiko, então deixaram ela do lado das cinzas da garotinha. Agora a parte estranha de tudo isso é que o pós-tragédia, tudo parecia normal até o momento em que o cabelo da boneca começou a crescer. No início, seu cabelo ficava próximo aos ombros, mas depois de algumas semanas, ele cresceu até seus joelhos. Sem ter uma explicação para isso, em 1938, a família Suzuki deixou a boneca com monges em um templo. Tal templo que você pode visitar nos dias de hoje, ele se chama Manenji. Fica na ilha de Hokkaido, então caso você queira ou esteja no Japão, é possível ver a boneca com seus próprios olhos. Alguma explicação científica para como isso está acontecendo é que alguns cientistas fizeram pesquisa envolvendo esse fenômeno. Só que por mais que eles tenham tentado achar alguma resposta para explicar isso tudo, eles só conseguiram o resultado, e foi que o cabelo da jovem boneca pertencia à menina jovem, e isso é bizarro. Esse vídeo foi um projeto muito legal do canal Styles de Kitsune. Se você gostou, dê uma passada lá, o cara é bom. Eu gostei bastante porque ele traz essa temática de Analog Horror. E por falar nisso, tem um vídeo no meu canal que se chama A Morte do Analog Horror. E dê uma passada lá também, pô.